Olá, queridos. Pastor José Celestino, do Instituto Bíblico Aliança de Paz, São Paulo. Tudo bem? Passando para o bloco B da nossa aula de soteriologia, doutrina da salvação. Deixamos para reiniciar a nossa aula, nesse segundo bloco, falando sobre a eficácia do sangue de Jesus Cristo, a eficácia daquele que foi o autor da nossa salvação. Lá no livro de Hebreus, no capítulo de número 12, a partir do versículo 23, diz assim a palavra: A universal assembleia e a igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Interessante que nós concluímos a nossa aula passada, no bloco anterior, falando sobre esse Novo Testamento, essa nova aliança que antigamente incluía apenas os judeus, agora inclui a nós outros, inclui todos quanto o receberam, disse João, foi-lhes dado o direito e o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creram no seu nome. Mesmo não tendo nascido de uma linhagem judaica, nós fomos incluídos nessa aliança. E aqui o interessante, que ele fala sobre essa nova aliança, e ele fala que ao sangue da aspersão, ou seja, ao sangue de Jesus, que fala melhor do que o sangue de Abel. Já tratamos isso em outras aulas, mas isso aqui é a cerne da doutrina de soteriologia, a doutrina da salvação, mostra que o sangue de Abel, a Bíblia diz que Caim se levantou contra Abel e o matou. A morte de Abel, Caim saiu de cena, e o sangue de Abel vai até a terra absorve o sangue de Abel. Só que essa voz, esse sangue, ele teve um potencial de emitir um sinal até Deus. E Deus aparece em cena. Chega para Caim e disse: Caim, cadê o seu irmão? E o Caim disse: sou eu, porventura, guardador do meu irmão? E Deus disse assim: olha, eu estou aqui. E Deus disse por que ele estava ali. Porque a voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. Ou seja, quando o sangue de Abel caiu nessa terra, o sangue de Abel teve o potencial de clamar a Deus. Então era um sangue que reivindicava algo. E eu já vi muitas pessoas falando sobre o que é que o sangue de Abel reivindicava. É muito simples, basta ler o texto bíblico que está lá no livro do Gênesis, mostra o que é que o sangue de Abel tinha ido pedir a Deus, e por isso Deus agora desce. Diz: olha, eu vim aqui motivado pelas palavras do sangue de Abel. Alguns dizem que o sangue de Abel estava clamando por justiça. Não estava clamando por justiça. O sangue de Abel, naquele caso, estava clamando por misericórdia. E por que isso? Porque qual que era a pena para o crime de Caim? Deus disse: olha, por causa do que você praticou, algumas coisas vão acontecer contigo. Quando você falar à terra, a terra não dará o seu fruto. Quando você arar a terra não vai responder, ou seja, você está amaldiçoado por causa do seu pecado. Entretanto, o sangue de Abel está clamando por outra coisa, ele está clamando por misericórdia. E aí o Senhor coloca um sinal em Caim, e esse sinal em Caim era o sinal da misericórdia. Aí Deus disse: a partir de agora, o teu pecado inclui, como pena do seu pecado, inclui que você não terá sucesso, a terra não dará o seu fruto, você não irá para frente. Mas agora, por causa do clamor que está contido no sangue de Abel, ele coloca um sinal de misericórdia. Caim sai dali, e a Bíblia diz que ele vai e prospera nos lugares por onde ele vai. Ele tem uma família, e a família cresce, e ele tem um filho, seu filho se torna poderoso, ele coloca o nome da cidade como o nome do seu filho. Ele tinha poder suficiente para pegar o nome do seu filho e fazer do nome do seu filho o nome da cidade. Então, isso não parece com aquilo que Deus havia dito. Olha, o seu pecado inclui que você não terá sucesso, que você vai tentar as coisas não vão acontecer, mas agora o Caim tem muito sucesso. Por quê? Porque o sangue de Abel clamou isso ao Senhor, e o Senhor veio trazer misericórdia. E aqui o escritor aos Hebreus está nos dizendo que o sangue de Jesus, o sangue dessa nova aliança, fala mais alto do que o sangue de Abel. E por que isso?
Porque quando o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário, aquele sangue, quando ele toca na terra, aquele sangue também cria uma demanda aos céus, envia uma demanda aos céus. Há uma voz naquele sangue de Jesus Cristo. E o que é que essa voz está clamando? Basicamente, o mesmo que clamou a voz de Abel. Só que o sangue de Abel clamou misericórdia apenas para o seu irmão que o feriu. Mas o sangue de Jesus Cristo, ele clamou restauração e misericórdia para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Jesus na cruz do Calvário já dizia: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário promoveu ou abriu as portas para a misericórdia de Deus a todos os homens, independente do tipo e do nível de pecado que esses homens houvessem cometido diante de Deus. Então, existem 3 princípios específicos que constituem a salvação, ou também conhecido como estado de graça. Cada um desses vocábulos ilustra com exatidão cada um dos seus aspectos. O primeiro deles, vamos lá. Primeiro aspecto, justificação. É um termo forense que nos faz lembrar um tribunal. O homem culpado e condenado perante Deus é absolvido e declarado justo. Ou seja, a justificação é: aqui tem um crime, aqui tem um pecado e há uma sentença para esse pecado. Essa é a sentença. Há um julgamento e esse homem é declarado culpado por causa do seu pecado. Aí depois daquele julgamento feito, Deus pega aquela condenação e simplesmente rasga essa condenação. E isso é o processo da justificação. Perante Deus, esse homem é absolvido e é declarado justo. Não por apresentar justificativas próprias, mas por outra pessoa assumir esse crime que ele cometeu. E quem é que assumiu o crime dessa pessoa que foi condenada? Portanto, ao assumir esse crime, pode rasgar a sentença que estava imposta àquela pessoa, o próprio Jesus. A Bíblia diz que ele assumiu os nossos pecados, ele se fez pecado por nós, para que por causa da justiça de Deus nós pudéssemos estar justificados. Então veja, não apresentamos justificativas próprias, ele assumiu o crime que nós cometemos. Cristo se fez pecado por nós. Assim como o bode emissário recebia a confissão dos pecados, lembra do bode emissário, onde o sacerdote recebia a confissão do povo e falava aquela confissão ao bode, e o bode recebia a confissão do pecado, mesmo o bode não tendo pecado nenhum, ele recebia aquela confissão. Depois o bode era levado para fora do arraial para ser morto no deserto. Assim também Cristo se fez esse bode emissário, recebendo a confissão dos nossos pecados e caminhando em direção à porta, ele padeceu lá fora. Agora Cristo também puro recebe as nossas confissões todas, vai para fora da porta para ser crucificado por nós. Hebreus 13:10. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo em seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Então, o primeiro aspecto da natureza da salvação é a justificação. O segundo aspecto da natureza da salvação é a regeneração. Então, pense numa cena familiar. A alma morta em transgressões e ofensas precisa de uma nova vida, sendo ela concedida por um ato divino de regeneração. A pessoa, por conseguinte, torna-se herdeira de Deus e membro de uma família. Todos os aspectos que foram retirados em Adão agora são devolvidos a este homem. Devolvidos a este homem para que ele seja de novo um homem puro. O ser humano agora pode entrar de novo no Éden. Éden é o local da presença e do deleite de Deus. O homem agora pode entrar de novo no Éden para relacionar-se com Deus de novo. Então essa natureza da salvação é extraordinária, porque a regeneração significa não somente salvar o homem do seu pecado, mas devolver esse homem ao seu estado original. Regeneração tem a ver com devolver ao estado original. O móvel foi feito em 1800 e o tempo o deteriorou de forma extraordinária. Então alguém pega esse móvel e leva para um restaurador. Esse restaurador vai fazer nele o processo de restauração. Então toda a regeneração consiste em
transformar aquele imóvel de 1800, que foi detonado por esses 200 anos de vida, fazer com que ele volte a ser de novo aquele mesmo móvel que foi o dia em que foi criado. Isso é regeneração. Deus está nos fazendo voltar de novo à mesma condição de quando o homem foi criado. Por isso que o homem em Cristo pode crescer, multiplicar, encher a terra, dominar e sujeitá-la. Os mesmos aspectos que foram conferidos a Adão é conferido de novo ao homem nascido de novo. E o terceiro e último aspecto da salvação, além de justificação, regeneração, é santificação. Sugere-se uma cena do templo, pois essa palavra relaciona-se com o culto a Deus. Harmonizadas suas relações com a lei de Deus e tendo recebido uma nova vida, a pessoa dessa hora em diante dedica-se ao serviço de Deus. Comprado por elevado preço, já não é dono de si, mas não mais se afasta do templo, mas serve a Deus de dia e de noite. Tal pessoa é santificada por sua própria vontade, ela entrega-se a Deus. Santificação, portanto, é um processo próprio, um processo de decisão própria. Santificação significa um processo gradativo de melhora. Já que fui alcançado pela graça, eu estarei perto de Deus para melhorar como pessoa, para melhorar como gente, para melhorar com os aspectos da minha vida, como pai, como esposo, como filho, e assim sucessivamente. Hebreus 10:10 diz, na qual temos sido santificados pela oblação do corpo de Cristo feita uma vez. Por causa do sacrifício de Cristo, nós somos constrangidos a caminhar uma vida de proximidade ao Senhor para que estejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Qual a condição da salvação? A condição da salvação é crer no Senhor Jesus Cristo. Existem muitas igrejas e muitos movimentos que colocam muitos obstáculos para que as pessoas cheguem até Jesus. Jesus não colocou obstáculo para que ninguém chegasse até ele. Perguntaram o que eu faço para ser salvo. Ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O Senhor pega o batismo de João, que era o batismo de arrependimento, e ressignifica esse batismo. Então esse batismo agora em Cristo, ele disse, todos aqueles que crerem, já cremos, e forem batizados será salvo. Então a crença é uma aceitação individual que temos com o Senhor. É um concerto que fazemos do nosso coração com o coração de Deus. Agora, quando publicizamos isso, o fazemos através do batismo. Então o batismo significa um testemunho público de um concerto que eu já fiz em particular com o Senhor. Então eu fiz uma aliança com Deus quando criei, e agora eu trago publicidade a essa minha aliança quando eu desço as águas batismais. Esses são os aspectos principais da salvação. A matéria é ampla e há muitos aspectos importantes da doutrina de soteriologia. Por isso, eu o admoesto a olhar para o seu PDF, toda a matéria de soteriologia, todos os versículos, são mais de 60 versículos que embasam a doutrina da soteriologia. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, querendo Deus.